Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora a um estudo muito focado para concursos públicos, ok? Hoje é o primeiro dia de gravação, nós vamos aprender regras relevantes para responder às questões com a maior eficiência possível, tá bom? Então, vou fazer uma pequena informação propedêutica, né? Eu vou trazer algumas informações básicas para estabelecermos algumas regras entre mim e as pessoas que vão assistir a esses vídeos. Então deixa eu diminuir o tamanho aqui da minha imagem, aí colocar aqui no canto. Pronto. Primeira coisa que nós temos que saber. Deixa eu trazer a informação aqui. Bom, primeira coisa, informações básicas. Informações básicas. O foco deste projeto que se inicia hoje é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para nível médio. E a banca que foi escolhida para fazer esse concurso foi a CESP. Okay? Ainda não temos edital, né? E esse concurso, a previsão é para que ocorra em 2019, tá bom? Lembrando que o início desse curso acontece na data de hoje, dia 8 de junho de 2019, ok? E o método a ser utilizado nesse curso será a aprendizagem da teoria, que é, digamos assim, a parte teórica sendo explicada da maneira mais fácil possível de se entender. Depois, nós traremos a parte mais difícil, que é o texto da lei seca, porque é o seguinte, no concurso público, o que cai é a lei seca, não é a explicação bonitinha. Cai a lei seca, cai a lei, o texto feio mesmo da lei, tá? Então, e em segundo lugar, a gente vai aprender a lei seca e em terceiro lugar, a gente vai trazer algumas questões para mostrar que concurso público não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Você tem uma capacidade de passar na prova exatamente igual a capacidade de outro candidato. Você só tem que se esforçar tanto quanto o primeiro colocado se esforça, beleza? Aí, quando a gente terminar esta segunda abordagem às questões, a gente vai ter que fazer uma revisão reiterada. Todo dia tem que revisar, toda semana tem que revisar tudo o que aprendeu na semana e todo dia tem que revisar as últimas informações adquiridas no dia anterior, beleza? Tranquilo. Um dia na semana você vai ter que revisar tudo o que você aprendeu na semana. E na próxima semana você vai ter que revisar tudo que você aprendeu em todas as semanas que você já estudou. Beleza? Ok. Meu nome é Diego Demétrio de Souza e esse curso são meras facilitações para quem tem o anseio de passar no concurso do Tribunal de Justiça e melhorar um pouco a renda familiar, beleza? Então, tranquilo. Ditas essas informações básicas, só um momento. Ditas essas informações básicas, eu tenho que mencionar o seguinte. O tempo de aula, o tempo de orientações aqui utilizado será de 30 minutos, beleza? Se caso eu consiga passar as informações em menos tempo, aí eu encerro o vídeo, mas o tempo máximo será
30 minutos, ok? Beleza, então. Passemos aqui ao primeiro assunto. Bom, nós vamos estudar direito civil. E dentro de direito civil existem duas leis que estão no edital, ok? Primeira lei, lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o que a gente vai estudar agora. Vai iniciar o estudo agora. Segunda lei que está na matéria de direito civil é o Código Civil, o próprio Código Civil, que a gente vai estudar um pouco mais adiante do nosso estudo, beleza? Então, tranquilo. Nesse primeiro momento, nós temos que aprender, adquirir 10 informações. Essas 10 informações aqui. Nós temos que aprender a ementa, a regra da vigência e do vigor, as duas exceções, a vacatio legis, a promulgação e a publicação, a inexistência de vacatio legis, a correção da lei, né? As duas formas de se corrigir a lei. E depois, por fim, a gente termina estudando a validade, a eficácia jurídica e a eficácia social da lei. Beleza? Tranquilo? Então, passemos então para o primeiro tópico do nosso bloco de hoje. Ementa. Vamos estudar a ementa, né? Lembrando que nesses primeiros encontros nós vamos estudar a ementa e o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Então, passemos à primeira informação, que é a ementa. Então, vamos lá. Bom, a ementa, doutores, ela, por incrível que pareça, ela cai sim na prova da CESP, tá? A nossa banca é a CESP, já foi escolhida. Bom, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela tem um número, tá? O número dela é 4.657. Na verdade, não é hoje em 2019, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma lei ordinária. Mas quando ela foi criada em 1942, né? Quando ela foi criada em 1942, não era uma lei ordinária, era um decreto-lei, beleza? Mas isso não importa muito para o nosso estudo de hoje, não, tá? O fato é o seguinte, tecnicamente, a lei de introdução, qual é a numeração, a identificação dessa lei? A lei de introdução é o decreto-lei número 4.657 de 1942. Tranquilo? Beleza. A ementa, o que seria a ementa dessa lei? A ementa é do que se trata o decreto-lei 4657. A ementa é isso. Do que se trata o decreto-lei 4657? O decreto-lei 4657 é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, beleza? É que nem o Código Civil. O Código Civil também é uma lei, né? Existe uma lei e a ementa dessa lei é Código Civil. Institui o Código Civil. Então, a ementa, o que é a ementa da lei? A ementa da lei é uma informação bem sucinta que diz qual é o assunto abordado na lei que está sendo publicada. Beleza? Tranquilo. Então, bom. O que você tem que saber sobre a ementa da lei de introdução é que de 1942, quando o decreto-lei 4657 foi criado, até o ano de 2010, o nome do decreto-lei 4657 não era Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não. O nome era Lei de Introdução, olha aqui, ó, Lei de Introdução ao Código Civil, beleza? E aí a doutrina e a jurisprudência criou uma abreviatura, que é LIC,
Então, antes de 2010, né, de 1942 a 2010, a lei de introdução chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil, ok? Tranquilo. Só que as regras que nós vamos estudar na Lei de Introdução não tem nada a ver com a introdução ao Código Civil apenas. Não tem nada a ver. Na verdade, são normas de introdução a todos os ramos jurídicos, Código Civil, envolvendo o Código Civil, o Código Tributário Nacional, o Código de Trânsito Brasileiro, o direito administrativo, o direito financeiro, etc, etc, etc. Okay? Então, como a lei, o nome dela era Lei de Introdução ao Código Civil, mas, na verdade, ela não era só de introdução ao Código Civil apenas, não era, aí mudaram o nome para falar. Não, agora não é mais Lei de Introdução ao Código Civil, agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não é LIC, e sim LINDB. Beleza? Tranquilo? Tá. E esse raciocínio que eu estou passando, ele foi um raciocínio expresso pela Lei 12.376 de 2010, uma lei federal. Então, em 1942 foi criado o Decreto-Lei 4657 e quando foi em 2010 criaram uma outra lei, a Lei 12.376. E essa outra lei serviu simplesmente para mudar o nome do Decreto-Lei 4657. Deixou de ser LIC e passou a ser LINDB. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Tranquilo. Então, a primeira informação relevante é sobre a ementa do Decreto-Lei 4657. Antes era LIC, hoje desde 2010, LINDB. Ok? Então, se você ouvir LIC, já sabe o que é. Se você ouvir LINDB, já sabe o que é. O que vale hoje é a LINDB. O nome é LINDB. Tá. Vamos para a segunda regra. A segunda regra sobre a lei de introdução. Bom, a segunda regra diz respeito à vigência da lei e ao vigor da lei. Tá? O que seria a vigência e o vigor da lei? Seria o seguinte, uma lei, ela é criada, eu vou até colocar aqui, ela é criada pelo Poder Legislativo. No Brasil, nós temos, de acordo com a Constituição Federal, nós temos três poderes. O Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. O Poder Executivo vai administrar, o Poder Legislativo vai legislar, o Poder Judiciário vai julgar. Ok? Tranquilo. A vigência da lei, ela tem que esperar alguns procedimentos prévios para a lei poder vigorar, tá? Então, a vigência da lei, ela vai ter que esperar o Poder Legislativo votar a lei, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vai votar a lei. Após a votação da lei, o projeto de lei vai para o Presidente da República, com a finalidade de o Presidente da República sancionar, aceitar a lei ou vetar a lei, vetá-la, né? Não aceitar a lei, beleza? Se o Presidente sancionou a lei, tranquilo. Quando o Presidente sancionar a lei, ele vai falar, não, tá tudo ok, concordo, é isso mesmo, vamos criar essa lei mesmo. Aí o Presidente promulga a lei. Ele diz, olha, ele sanciona, concordou, aí ele promulga a lei. Quando ele promulga a lei, aquela votação deixa de ser um projeto de lei e passa a ser lei. Deixou de ser um projeto de lei e passou a ser lei. Tá? A promulgação, ela é o ato final de criação da lei. Ato final de criação da lei. A lei passou a existir no ordenamento jurídico. A promulgação, tá? Beleza. Aí, após a promulgação,
ainda a população, toda a população brasileira não tem conhecimento formal sobre o texto da lei que foi criada. Ok, não tem conhecimento formal sobre o texto da lei que foi criada. O que acontece? Então, o presidente da República tem que mandar publicar o texto da lei no Diário Oficial da União. E vai ser publicado esse texto no diário, e a partir desse momento toda a população vai ter presumidamente o conhecimento daquela lei, ok? Tranquilo. Então ditas essas informações básicas, tenho de dizer que a vigência e o vigor seria a obrigatoriedade da lei. Então perceba que o projeto de lei foi votado, o presidente aceitou, o presidente promulgou, mas a lei ainda não é obrigatória, doutores, não é obrigatória, ok? E aí o presidente da República mandou publicar a lei no Diário Oficial. Publicou a lei no Diário Oficial, o que vai acontecer? Aí nós começamos a argumentar sobre a vigência e o vigor da lei. A obrigatoriedade de aplicação daquela lei que foi criada pelo Poder Legislativo e aceita pelo Poder Executivo. Ok? Então, a vigência da lei e o vigor da lei relaciona-se à obrigatoriedade de a lei ser aplicada na sociedade brasileira. Tá? Então, duas informações, não, na verdade, três informações há de serem mencionadas aqui. Primeiro, no Brasil, quando a lei for publicada, se na lei não existir nada falando de qual é o prazo para ela entrar, para ela ser obrigatória, se não tiver um prazo lá na própria lei, então o prazo vai ser de 45 dias. Tá? Então, no Brasil, a regra é 45 dias após a publicação oficial da lei, inicia-se a vigência da lei. A lei passa a vigorar, passa a ser obrigatória a aplicação dela no seio da sociedade brasileira, tá? Ok. Segunda informação. Essa mesma lei, para ela ser aplicada para os brasileiros que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, na Espanha, etc., na Argentina, em qualquer outro país, né? O prazo não é 45 dias, o prazo é 3 meses. Tá? Então, no Brasil, é 45 dias, a regra geral é 45 dias. Tá? Em outros países, aí não é 45 dias, aí é 3 meses, tá bom? Porque isso aqui é uma opção política na hora que se criou a lei de introdução, ok? Beleza, então 45 dias após a publicação, entra em vigor no Brasil. 3 meses após a publicação, entra em vigor em outros países, tá? Só que nós temos que ter em mente o seguinte, em outros países, a lei brasileira, não é qualquer lei brasileira que vai ser admitida. Então, o requisito básico é a lei brasileira ser admitida no estrangeiro. Quem admite a lei no estrangeiro é o outro país lá do estrangeiro, tá? Então, se a lei nos Estados Unidos, por exemplo, foi admitida a aplicação dela naquele país, vai ter que esperar 3 meses da publicação oficial daquela lei no Brasil, ok? Não precisa publicar a lei novamente no diário ou em algum órgão de imprensa oficial lá dos Estados Unidos. Não precisa. Basta publicar no Diário Oficial do Brasil
e aí conta-se 3 meses, e se a lei for admitida no outro país, aí pronto, aí vai valer, vai poder ser aplicada obrigatoriamente. Então, perceba, doutores, que essa regra da vigência e do vigor nada mais é do que a obrigatoriedade da lei no Brasil e no estrangeiro, tá? Tranquilo. Só que aí é que deve ser dita mais uma informação sobre esse segundo tópico. É o seguinte, aqui no Brasil existe uma lei, a Lei Complementar 95 de 1998, que disse como é que vai ser a contagem desse prazo de 45 dias. Tá? Como é que é a contagem desse prazo de 45 dias para a lei entrar em vigor no Brasil? Bom, é simples. A lei vai ser publicada, né? É votada, sancionada, promulgada, ela existe, ok. Aí depois ela é publicada para a população ter o conhecimento daquela lei. Beleza. Então, perceba que a lei vai ter o dia da promulgação, o dia da votação, o dia da sanção, o dia da promulgação e no finalzinho vai ter o dia da publicação no Diário Oficial. Aí, o dia que for publicada a lei no Diário Oficial, você vai começar a contar o prazo de 45 dias. E o próprio dia da publicação já é o primeiro dia, tá? Então, você vai contar o primeiro dia, você vai incluir, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95, de 98, você vai incluir a publicação, o dia, incluir o dia. Até escrever aqui, incluir o dia da publicação. E quando acabar o prazo, você vai incluir o último dia do prazo. Aí contou os 45 dias, incluiu o último dia do prazo, vai entrar em vigor no dia do último dia? Não. Vai entrar em vigor no dia subsequente, imediatamente subsequente. E de acordo com esse artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, pouco importa se vai ser, o último dia será um sábado, o último dia será um domingo, um ponto facultativo, feriado, ou dia útil, não interessa, pode ser o dia que for. Aqui é irrelevante. É irrelevante se o dia do último prazo ou do primeiro prazo é dia útil ou não é dia útil. Isso não tem relevância nenhuma para fins de contagem dos 45 dias para que a lei entre em vigor, ok? Não tem relevância nenhuma. Tá? Então perceba, doutores, perceba. A Lei de Introdução de 1942, né, o Decreto-Lei 4657 de 1942, o que ele fez? Ele disse que o prazo é 45 dias para entrar em vigor no Brasil e 3 meses para entrar em vigor em outros países. Beleza. Só que aí ele não disse, o artigo 1º da Lei de Introdução não disse como é que se faz a contagem desse prazo. O que aconteceu? Isso em 1942, tá? Quando foi em 1998, 56 anos mais tarde,
aí resolveram dizer expressamente como é feita a contagem desse prazo de 45 dias. E então criaram a Lei Complementar, a Lei Complementar 95 de 1998. Só que, na verdade, essa Lei Complementar em 98, ela não dizia como que se contava. Aí, quando foi em 2001, mudaram a Lei Complementar 95, enfim, e aí disseram como é que faz a contagem. E a contagem é feita da seguinte forma, como eu orientei. Incluir o dia da publicação, incluir o último dia do prazo, e então a lei vai passar a vigorar no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que a lei ela foi publicada no dia 1º de janeiro de 2019. O último, aí no caso, né, em regra, o prazo é 45 dias para entrar em vigor, né? O prazo. 45 dias, a gente já viu aqui. Então, o último dia do prazo seria o dia 14 de janeiro de 2000... Aliás, o dia 14 de fevereiro de 2019, ok? Último dia de prazo. Beleza. Vai ser no dia 14 que ela vai ser obrigatória a aplicação dessa lei? Não. Vai ser no dia subsequente, que é, no caso, o dia 15 de fevereiro. Beleza? Então, um exemplo bem simples, tá? Bom, então nós aprendemos a regra, doutores. Regra da vigência e vigor, tá? Agora nós vamos aprender as exceções. Temos duas exceções. E as exceções que caem em prova. O nosso tempo está quase acabando. Vamos falar só de uma exceção. Rapidão. Eu disse o seguinte, quando a lei não fala nada, a lei está sendo criada agora, mas ela não falou nada, quando é que ela vai ser obrigatória? Aí vai ser 45 dias, é a regra. Só que a própria lei que está sendo criada, ela pode ter um artigo lá dentro dela, que diga quando é que ela vai ser obrigatória. E nesse caso é uma exceção. O nome dessa exceção é disposição contrária expressa na própria lei que está sendo criada. Tá? Então, quando existe uma disposição, um artigo, um artigo dentro da lei que está sendo criada, falando que a obrigatoriedade dela, a vigência dela, o vigor dela, vai ter uma data específica, não vai ser 45 dias, mas vai ser uma outra data, aí é uma exceção, aí não vai prevalecer a regra de 45 dias, vai prevalecer a exceção. Então, de acordo com essa exceção, a disposição contrária, a vigência vai se iniciar na data da publicação, se a própria lei disser que vai ser na data da publicação, ou vai se iniciar em uma data indicada pela própria lei que está sendo criada. Ok? Então, vou dar 3 exemplos aqui. Vou mencionar 3 exemplos. O artigo 252 da Lei 8112, ela diz exatamente o que a exceção está falando aqui. Ela diz que o vigor da Lei 8112 não vai ser em 45 dias, mas sim na data da publicação. Beleza? Pode pegar o seu vademecum e verificar o artigo 252. Ele diz que a Lei 8112 vai entrar em vigor na data da sua publicação. E não no prazo de 45 dias. Outro exemplo, artigo 2044 do Código Civil de 2002. Ele diz que não vai ser 45 dias e nem vai ser na data da publicação, vai ser um ano depois da publicação. Olha aí, já não é nem 45 dias nem na data da publicação, é um ano depois. Artigo 2044 do Código Civil de 2002. Temos também um último exemplo para fechar, o artigo 1045 do Código de Processo Civil de 2015, que ele também seguiu a orientação do Código Civil e disse que seria de um ano. Então, o Código Civil foi um ano, o Código de Processo Civil de 2015 foi um ano também. Então é isso, ok? Tranquilo? E encerramos aqui o bloco de 30 minutos.